Então, vamos falar um pouco sobre este livro, tá? Eu gosto muito do layout, da diagramação da editora, essa editora chamada H1, certo? H1. Eu acho já, digamos, o texto, esses furadinhos, né? A capa dura, ele tem o papel é bem mais rígido, digamos assim, entendeu? Então, bem interessante, tá? Fora cores, a questão da fonte também é interessante, né? Aqui a gente já tem uma dica do que para onde é que vai o livro, né? Então, por trás de todo líder há uma história perfeitamente imperfeita, né? Vamos lá. Então, basicamente, esse livro ele fala sobre a experiência da autora como empreendedora, né? E as lições que ela teve em relação à liderança, a pessoas. Né? O, o livro é composto de, de 8 capítulos, não, 7 capítulos, né? Então, estão aqui. Essa, acho muito bonito a forma como é feito isso. Me agrada de ler o livro, tá? É, padrão desses livros, conta muito a história de como é que foi, né, de como é que foram os desafios e dentro dessas histórias alguns aprendizados e algumas coisas que são interessantes, né? Eu estou com minha colinha aqui que eu fiz o fichamento para a gente entender. Então eu vou partir do primeiro capítulo, né? Tem uns capítulos que foi só ela contando um pouco a história, então quem quer saber a história um pouco de como é que foi, quais foram os desafios, curiosidades, eu acho que vale a pena ler, uma leitura fácil, simples, dentre de muitas coisas para fazer e outras coisas para ler, em uma semana e meia, eu concluí a leitura desse livro, tá? Então, é, já começa com o prefácio, é bem interessante, que é feito aí para ela, que fala sobre é, quem, quem escreve o prefácio é. Deixa eu ver aqui, como é que é o nome da pessoa? É o Simon Sinek. Faço muito. Ele é autor do Comece pelo Porquê e Líderes se servem por último. Comece por quê e líderes se servem por último. Então, esse rapazinho fez o prefácio dela. O que eu achei interessante é que ele começa com levante a cabeça, sorria e ajeite a postura. Fazendo uma referência ao balé clássico. Né? E o que ele coloca é que isso é uma linguagem baseada em projetar a perfeição. Né? Que o balé clássico, a ideia é chegar lá e mostrar movimentos perfeitos, simétricos, né? Mas o que ele coloca aqui nesse prefácio é que o que mostra ali a perfeição não mostra o que tem por trás disso, né? Que são pés tortos, feridas, problemas com imagem, com o corpo, né? Como é difícil essa questão da perfeição. Então ele chama a atenção nessa questão da perfeição, né? Como ser perfeito é difícil, né? É doloroso, né? Ele coloca aqui, então, o que ele coloca, a realidade não é nada perfeita e criar a ilusão traz uma série de consequências, que é o que ele fala sobre a questão do balé clássico, né? Essa imperfeição no final das contas é uma estratégia de curto prazo. Então, a gente trabalhar com essa perfeição sempre dos nossos colaboradores, da gente, a gente acaba exigindo tanto dessas pessoas que elas fica tão difícil para elas, né? Que acaba se tornando uma estratégia de curto prazo, né? Não exatamente a perfeição, mas eu tive uma experiência quando eu trabalhei no ramo de telefonia e a pressão era muito grande, então a gente está vendendo sempre, mas a perfeição estava mais ligada à questão desse desempenho exagerado. E a gente tinha uma rotatividade muito grande,
porque a pressão era muito grande, por muita venda, né, por perfeição na venda, para estar sempre vendendo muito, e a rotatividade era muito grande. Né? Bom, então a gente entra aí, e o primeiro capítulo é mais ela introduzindo, falando da história dela, falando um pouquinho sobre a autora, falando sobre ela mesma. Né? No segundo capítulo, né, ela chama de torta inglesa. Né? E dentre as histórias, o que é interessante na descoberta dela aí enquanto líder, é que a liderança ela tem que orientar, ela tem que delegar, ela tem que desafiar e tem que confiar, dar autonomia, né? Então, como todo bom líder, uma boa liderança, né? Você simplesmente não pode determinar o que as pessoas fazem e deixar para lá. Então a gente precisa orientar elas, como elas devem trabalhar, como é que elas devem fazer, né? Delegar, porque muitas vezes nesse processo de quando você constrói um negócio, quando você constrói um empreendimento, você às vezes concentra muito, a liderança concentra muito. E aí não aprende a delegar. Exige que as pessoas façam as coisas, né? Façam as tarefas, mas não necessariamente você delega para elas as coisas que tem que fazer. E ao delegar, né? Também tem essas duas questões, que é confiar, vamos voltar aqui para desafiar que ela coloca, mas confiar, se delegar, deixar a pessoa fazer, né? Mas também não só confiar, mas também desafiar as pessoas, porque dentro no trabalho é interessante que as pessoas sejam desafiadas. Isso me lembra em um determinado trabalho, eu ganhava muito bem, estava numa boa posição, só que chegou um momento que acabou não tendo desafios. Eu tinha muita autonomia para fazer diversas coisas, mas a diretoria, os sócios não estavam querendo avançar nos desafios. Então, isso foi extremamente desestimulante. Então, desafiar é uma coisa interessante. E o confiar aí é ligado nessa parte do livro, que, não esqueçam, é permissão para errar, é você confiar que a pessoa vai errar mesmo. Tem que confiar, ela vai errar, mas que você está ali junto e ensinando e apoiando essa pessoa para melhorar. Tá? No terceiro capítulo, chama-se. Sim, o segundo capítulo chama-se Torta Inglesa. Para ela, era um código que ela tinha junto às lideranças dela quando alguma coisa dava muito problema. E aí falava assim: ó, torta inglesa. Então, aciona aí, vamos se resolver, vamos organizar aqui, vamos prestar atenção que a gente precisa resolver algum problema. Tá? Terceiro capítulo chama-se Nos Bastidores, certo? E aí, uma frase que ela coloca é quando as coisas não saem como esperado. Né? Que nem sempre a gente planeja, a gente vai colocar em prática e não necessariamente as coisas vão acontecer. Eu trabalho muito tempo com planejamento e a gestão, né, a implementação do planejamento e acompanhamento. E uma das coisas que eu aprendi, e eu acho que corrobora com isso aqui, é que quando a gente planeja, a gente tem o objetivo, as metas, certo? Mas no meio do caminho entre o que a gente planejou e o que a gente quer realizar, acontecem três fenômenos. Um deles é o seguinte: parte do que a gente planejou, ele vai acontecer como a gente previu, certo? Parte do que a gente planejou não vai dar certo de jeito nenhum, e a gente vai ter que descartar. E no meio do caminho a gente vai ter que trazer novas formas de fazer chegar naquele resultado. Né? E aí ela fala um pouco sobre nessa questão do elogiar, da cobrança e do feedback. Então, nesses bastidores, como é que ela lida, né, com essa questão das lideranças? A equipe dela foi crescendo e como é que ela vai fazer para lidar com as pessoas, dar feedback, dizer o que elas têm que fazer, como é que elas têm que fazer. E aí ela coloca assim, qual o perfil da equipe dela? Ela tem uma empresa de limpeza nos Estados Unidos, tá? Numa cidade dos Estados Unidos, e ela contrata estudantes para fazer as faxinas. Então,
no tempo dela lá, isso acho que correu em torno de 2000 nos anos 2000, 2010, os anos 2010. Então ela está pegando muito esse pessoal dos millennials e tudo mais, com relação a outras formas de querer trabalhar, de como se estimula dentro do trabalho. Né? E ela tem um grande desafio em relação a isso. Então, inclusive em relação a essa questão de como dar feedback, né? Que é muito diferente da geração que ela própria fazia parte. E aí, a ideia de dar feedbacks, né? Ela fez, pô, eu preciso orientar as pessoas, mas dar retorno a elas sobre o trabalho que elas estão fazendo. Se está ok, se não está ok, como é que está isso aí. Então, a ideia de dar feedback constantes e construtivo, né? Busca de reconhecimento e orientação, que é o que o pessoal precisa lá. Ambiente de trabalho que promova a segurança. Então, isso são ideias do que ela coloca que é interessante para que os funcionários acabem trabalhando bem e trazendo uma boa produtividade. Mas ela colocou uma coisa aqui que eu achei interessante, que ela durante todo o processo, ela está sempre lendo livros de administração, de liderança, e fazendo parte de alguns grupos de empreendedores, para entender como é que funciona e se ajudarem em relação aos desafios do dia a dia. Tá? E aí, tem um livro que se chama The Truth About Employees Engagement, que é de um rapaz chamado Patrick Lencioni. Né? E aí ele faz uma colocação nesse livro que a verdade sobre, uma tradução livre aqui, né? A verdade sobre o engajamento dos colaboradores, dos funcionários. Né? Então, ele coloca 3 dimensões aí para que a gente possa ter um bom engajamento. Né? Então, o líder compreendendo como gerar esse engajamento do colaborador. Então, ele coloca 3 coisas que podem fazer com que pessoas tenham experiências de trabalho horríveis. Né? Então, a partir daí a gente resolver essas questões. Né? A primeira é imensurabilidade. Então, não ter uma maneira imediata e concreta de medir o desempenho. Então, a ideia de a gente medir desempenho e saber se está fazendo bem, para a gente entender que está dando conta. Né? O anonimato. Não se sentir apreciado por seus líderes, por suas contribuições. Então, a gente não prestar atenção no esforço que as pessoas fazem ao exercer suas atividades. Né? E a terceira é irrelevância, não saber que diferença faz o seu trabalho, ou por que é importante. Né? Então, a ideia que ele coloca aqui é, se você não valorizar as pessoas nesse sentido, ou fazê-las sentir isso, é você ter funcionários desengajados. Né? Então, com relação à mensurabilidade, a gente compreender pesquisa de satisfação, a gente fazer a avaliação, né? Ela coloca alguns pontos aqui de pesquisa de satisfação de cliente para saber se o cliente está satisfeito. Isso é um reflexo do que o trabalho está sendo feito, né? As atividades que os colaboradores estão fazendo. Definição de metas quantitativas e qualitativas. Então, definir a meta, mostrar e alcançar. Né? Eu tenho um cliente que trabalha com Lava Jato, né? E algumas culturas a gente vem implementando. Uma delas, super simples, existe uma meta diária de faturamento, né? Que atingida eles ganham uma pizza. Eles adoram isso. Então é uma coisa extremamente mensurável, certo? Faturou X naquele dia, e existe uma recompensa sobre isso, e isso já está dentro deles. Então, assim, quando eles percebem que está próximo de bater a meta, eles buscam para saber, eles vão buscar no serviço do carro se tem algum serviço a mais para fazer, para que possa ter mais faturamento para poder chegar nessa meta.
né? É bem interessante. Como também tem um cliente que tem a meta a cada 10 dias, e as pessoas buscam, então, a mensurabilidade disso aí. É claro que, quando você vai para vendas, faturamento, é relativamente simples medir. Mas quando você vai para uma atividade que você vai medir a qualificação daquela atividade, ou digamos, é, como é que aquela atividade que está sendo feita pode ser medida e qualificada, né? Eu sei que eu tenho muitos clientes que têm desafio de fazer essas medições, mas é possível, né? E a gente pode até depois discorrer um pouco sobre isso. A irrelevância, né? No caso dela aqui, o que ela colocou foi a ideia do feedback dos clientes, né? Uma solução interessante em relação à irrelevância foi que, no caso dela lá, o serviço que a empresa dela presta, ou prestava, ou presta, né, que ela ainda existe essa empresa, isso traz uma satisfação muito grande para os clientes. E ela foi colhendo alguns depoimentos desses clientes e mostrando para os funcionários como ele é importante, né? E aí isso também pode acontecer dentro da empresa, né? Você dá feedbacks também positivos, premiar quem está fazendo melhor, orientar direito, trazer esse colaborador para para dentro de casa, para mostrar o que é, que ele tem uma importância sobre isso. E, importante, mostrar para o colaborador que ele é importante não é só elogiar, não. A gente precisa do básico, pagar correto, pagar justo, o quanto a gente puder em relação ao tamanho da nossa empresa e o faturamento que a gente tem, o lucro que a gente tem, tentar trazer alguma bonificação para que ele possa ganhar mais e viver melhor, isso também faz parte. Tá? E o anonimato. Né? O anonimato é não ser reconhecido, no final das contas. Né? Então, eu acho que é um programa de trabalhar essa questão do que a gente chama do RH, de pessoas, né? Não confundir departamento de pessoal com RH, né? Que hoje a gente pode chamar o departamento de pessoas, mas é o desenvolvimento das pessoas, é o reconhecimento pelo trabalho, né? Destacar quem está fazendo bem feito, da premiação, não só premiação em dinheiro, mas premiação como funcionário do mês. Então, isso é dar para as pessoas também ela sair do anonimato, né? É mostrar que ela faz parte da empresa, que independente da função onde ela esteja, ela é importante dentro da empresa, tá? É outro, ela trabalha, ela leu muitos livros e trouxe alguns exemplos. E um deles ele traz de um outro autor, Barry, alguma coisa que eu não sei ler aqui, pronunciar, mas Listen Like a Leader. Então, ouça como um líder. Né? E aí ela assim, como é que eu vou saber ouvir como líder? Né? E aí, é, essa Barry Well, não vou conseguir falar, mas bom, é uma empresa americana que tem um programa justamente para fazer, trabalhar essa liderança e trabalhar esse corpo dos funcionários de forma que se engaje no trabalho, nas atividades da empresa com qualidade e satisfação, tá? Então, é uma abordagem que ela chama de FBI, feedback, né, que a ideia de inspirar o seu destinatário a mudar o seu comportamento. Então, como é que é? Como é que a gente além de a gente tem que reconhecer, a gente tem que medir, mostrar o que tem que ser feito, mas como é que a gente faz um feedback quando um colaborador ele não está seguindo? A gente já treinou, a gente já orientou, mas ele não está seguindo aquilo como deveria ser. Então a ideia é a gente ir trabalhando isso aí para que a pessoa possa se estimular a trabalhar de forma correta. Né? E aí,
ele coloca assim, para você inspirar as pessoas a elas mudarem o seu comportamento, e aí como líder, e ou mesmo nas relações interpessoais, você precisa comunicar três coisas para o emissor. Né? Uma delas é a maneira como o emissor se sente, certo? Como eu me sinto quando eu vou falar com alguém. Isso é a forma eficaz de comunicar algo que a pessoa não está fazendo correto ou que eu não me senti bem a outra pessoa realizar. Né? Então, a maneira como o emissor se sente, o comportamento específico que fez o emissor se sentir assim, que é o que precisa ser alterado, tá? E o impacto que o comportamento específico tem, seja sobre o emissor, seja sobre a empresa ou o seu relacionamento. É, tá, vamos lá. O que é isso? Esse acrônimo aí, FBI, ela é de Feeling, Behavior e Impacto. O que seria uma relação de sentimento, situação, comportamento, impacto. Então, quando eu vou comunicar alguma coisa, ou alguma coisa que estou insatisfeito com alguém, o líder com o colaborador, ou um colaborador com outro, né? É, a ideia de a gente primeiro dizer assim, de que maneira eu estou me sentindo em relação àquela situação, certo? Qual é o comportamento que me fez sentir assim e como é que isso me impactou. Um exemplo, né? Então, aconteceu alguma questão de alguém se atrasar, então eu posso muito bem dizer assim: estou decepcionado por você se atrasar 30 minutos. Então, assim, é um sentimento que eu estou sentindo. Então, o foco está em quem está falando. Eu acho que, inclusive, essa linha que ela colocar aqui tem muito a ver com a comunicação não violenta. E aí, o segundo, ela coloca o fato, né? 30 minutos para a reunião de ontem à tarde. E agora não sei se posso mais confiar em você no futuro. Então, é uma ideia de trazer essa abordagem de o que, é que eu estou sentindo com a ação do outro, né? A ação específica e como é que eu vou me sentir daqui para frente. Como a ideia de eu não estou focando em você, mas no meu sentimento em relação a esse fato que a essa ação não tão interessante para mim ou para a organização que você fez. Tá? Então vamos lá. Então situação, sentimento, comportamento, impacto. Vamos lá. Basicamente, nesse capítulo, foram essas três coisas em relação ao foco na pessoa, né, mensurabilidade, a valorização da pessoa e os feedbacks. Né, em termos de valorização, mensurabilidade e relevância e anonimato. Então, você trabalhar com as pessoas colocando para elas qual é a sua intenção e o que você está esperando dele de forma mensurável, você não ter cuidado com a irrelevância, então prestar atenção nessa pessoa, tá? E o anonimato, tá? Trazer para ela o quanto ela é importante para a empresa. O quarto capítulo chama-se Pontos Decisivos, né? E aí, aqui o desafio dela é o seguinte: ela começou a fazer a parte da liderança dela, e só que ela não tinha padrão, não sabia como é que fazer. Então ela começou a avaliar que a gente precisa de um guia. Né? E aí ela orienta aqui, guia de valores. Né? Hoje a gente tem valores da empresa, propósitos, isso ajuda a gente aí, mas ela coloca aqui como se fosse 10 mandamentos. Né? Então, são 10 valores centrais da empresa que guia ela tanto na contratação como no regimento interno da empresa, como se for para desligar alguém. Né? Então, você ter valores em relação à empresa, que isso é muito importante. Inclusive, isso é importante, muito importante em relação
ao dia a dia. Às vezes a gente tem muitos funcionários ou tem pessoas que trabalham com a gente que a gente acha que é bom que faz um bom trabalho, mas gera um outro problema. Então a gente tendo esses valores, a gente consegue balizar ali, ó, só uma pessoa que tem essas características, a gente consegue trabalhar com ela, mas se ela desviar muito desses valores, não vale a pena ter uma empresa. Eu trabalho muito com a parte comercial e a gente sempre conversou com um comercial quando diz assim, um vendedor estrela não necessariamente é uma coisa boa, né? Então, às vezes a gente entrava numa empresa para avaliar uma equipe e um resultado da empresa que não estava bom, normalmente tinha um vendedor estrela que era muito bom, vendia muito, estava sempre bem, mas a equipe não estava boa. Então, e assim, quando a gente ia avaliar, esse vendedor normalmente não era um vendedor mais correto, que estava dentro dos valores da empresa, mas a empresa se pegava a este colaborador porque ele vendia muito. Só que aí ele acabava que abafava esses outros. Então, sempre que a gente entrou numa empresa para avaliar a parte de equipe, a gente identificava ou a gente tentava planificar melhorar esse vendedor, ou então ele era retirado. E normalmente o que acontece é que toda a equipe começa a melhorar. Você não tem um super vendedor, mas você tem vendedores bons e a empresa começa a melhorar, porque inclusive melhora em seus comportamentos, nas relações também. Né? Então, e aí ela trabalha esses 10 mandamentos e um guia, né, de como deve trabalhar. É uma orientação de como ela quer que as coisas aconteçam da empresa. Seria um manual operacional, mas com mais informações em relação à qualificação, a, a como lidar com determinadas situações. Né? Hoje, eu faço um trabalho muito grande de que eu chamo de arquitetura organizacional. Tá? A gente tem uma metodologia onde a gente orienta a empresa, organiza, estrutura a empresa, faz mapa funcional para entender quais são as responsabilidades dos funcionários. E além disso, a gente também faz um manual, as regras e procedimentos, né? O que a gente tolera, o que não tolera dentro da empresa, como um guia para a liderança entender quando ela tiver um desafio grande ali, pô, peraí, deixa eu dar uma lidinha, como é que a gente quer que a empresa seja? Será que essa atitude ou esse funcionário está seguindo tá seguindo essa nossa diretriz, esses nossos valores, né? Inclusive, um parênteses. Aqui no Brasil a gente não tem muito costume de ter essa questão de missão, visão, valores, porque a gente despreza um pouco. Mas nessas horas é muito interessante, é muito importante a gente ter isso na cabeça e ter ali, porque para a gente entender assim, bom, dentro daqueles valores, será que a forma como a gente está trabalhando está dentro dos valores que a gente quer? Então, uma autoavaliação. A forma como a gente está, com os nossos líderes estão lidando com os nossos colaboradores, está dentro dos valores que a gente quer? Então, isso faz parte de uma identidade que forma uma cultura que a gente pretende para a empresa. Então, é muito importante, apesar de é, muita gente achar que não vale muito. Tá? Mas vamos lá. Quando você vai para o capítulo 5, na verdade ela conta muito mais histórias de como lidava com os desafios e busca do conhecimento. Né? Ela participa de vários grupos de empreendedores que se ajudam, é, que ajuda tanto em soluções técnicas. Aí uma coisa interessante nesse ponto aí que a empresa dela cresceu de tal ponto que ela não tinha mais a tecnologia que ela utilizava para fazer os agendamentos, organizar as coisas, não estava mais atendendo e ela teve que partir para o desenvolvimento do sistema. Né? Hoje, eu trabalho com tecnologia há muito tempo, desde os anos 2000. Eu tive a minha primeira empresa, era uma startup de desenvolvimento de sistemas para automação de força de vendas. E, e eu vejo que até hoje, mesmo com todo esse avanço e toda essa possibilidade de sistemas, ainda
é algo que acontece. Eu tenho hoje um caso de um cliente que a gente já buscou um sistema que pudesse atender às necessidades dele e não consegue. E estamos partindo para o desenvolvimento, né? Que foi o caso dela aqui nesse capítulo que ela conta a história dela, tá? Capítulo 6 é o final, ela vai contando os finalmente, né, do livro, e ela chama, o capítulo 6 chama-se A Linha, né? E ela linka muito com essa questão dos valores da empresa e como é que ela vai lidar com essa empresa dela que está crescendo, né? Então, ela começa a organizar e entender quais são os limites dela, quais são os limites das lideranças em relação ao que deve ser feito, o que não deve ser feito, e como deve ser feito, né? Porque diversas vezes durante o processo ela estabelecia uma regra junto com as lideranças, mas ela mesma quebrava essas regras por uma questão pessoal. Então ela começa a impor esses limites nessas relações, nessas formas de lidar. Mas uma coisa interessante aqui é que ela começa a estabelecer as regras, certo? As regras da empresa, os procedimentos, quais são os valores, né? Mas ela começa a compreender também que também não pode ser tudo no preto e branco. É isso ou é aquilo. Existe uma zona cinza aí de decisões que são muito importantes. Então, essa linha é justamente o limite onde ela trafega entre a regra, certo? E até onde ela pode é, é, ter uma maleabilidade em relação a ela. Né? Então ela cria essa linha, essa divisão aí, esse limite. Né? E por último, o capítulo 7, Passando Tá Limpo, na verdade, ela falando sobre um pouco mais sobre a história dela de palestrante, porque ela durante o desenvolvimento do negócio dela, ela passa a também fazer palestras sobre o negócio dela, porque o negócio foi um negócio promissor, inusitado, que as pessoas, ela passou a ter uma notoriedade muito grande, né? Bom, pessoal, esse livro achei interessante, como eu falei para vocês, a leitura simples, tá? Muito boa para quem não tem contato com liderança, quer se desenvolver com liderança, tem muitas dicas ali em como lidar no dia a dia com essa equipe que vai crescendo, com essa equipe que você passa a ter. Você não é o líder direto, você também tem um líder que você tem que lidar com ele para lidar com os teus funcionários, tá? Agora, não é também uma leitura profunda. Então, para quem já está mais avançado, pode ler como forma de lembrar das coisas, como forma de. Tem algumas metodologias aí que eu mesmo não conhecia, de como lidar com feedback, foi interessante, mas nada demais. Bom, uma leitura boa, tranquila, acho que traz boas dicas de como lidar com os funcionários e como lidar com as próprias decisões do líder, né? E para quem está precisando se orientar como líder, está nesse momento aí de aprender, eu acho que é uma boa leitura. Tá? Bom, ficamos por aqui. Eu vou agora ler o próximo livro. Foi um combo, né? Esse é um combo que vem estes 3 livros aqui. Deixa eu mostrar. Que veio esses 3 livros. Esses aqui, inclusive, estão fechados, né? Eu comecei por esse, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram para saber o que seria interessante. Então foi esse aqui. Estou aguardando a votação desses 2 aqui. Parece que esse aqui é o que vai ganhar, pelo que eu vi, para poder falar um pouco. Então, obrigado. Eu não sei por onde você vai ver isso aqui, eu também não sei onde é que eu vou colocar, mas se você quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida em relação ao livro ou alguma coisa que eu falei aqui, estamos aqui, tá? A ideia é que a gente lê mais livros e falar um pouco mais sobre isso aí. Eu vou falar só um pouquinho, já que está aqui, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com a parte de planejamento, gestão, né, execução e acompanhamento há muito tempo.
estudo muito sobre liderança, sobre processos, sobre execução, gestão, né? Esse acompanhamento, e faço um trabalho nos meus clientes disso, de fazer o planejamento estratégico, fazer o planejamento comercial, estruturar a empresa para a expansão, né? E, e tem uma longa carreira aí de planejamento, execução, de trabalhar com equipes muito grandes, né? Equipe de 300 pessoas, ter que lidar com muita gente. Então, a gente vai aprendendo, quem já viveu isso sabe. Então, à medida que a gente vai lidando com muitas pessoas, a gente vai aprendendo a lidar com isso aí, né? Já tive a fase de ser um líder, não um líder, mas um, um chefe que mandava e que tinha poder para mandar e mandava. Também já tive fase de liderança. Hoje, basicamente, como eu trabalho com consultoria, eu trabalho mais com liderança do que como chefe, né? Mais como orientação. Mas a ideia é que a gente vai se aprofundando aí nesses estudos de liderança, de processo, de gestão, implementação. Tá bom? Muito obrigado.